Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros filósofos, então aqueles que trariam a base de toda a filosofia moderna que conhecemos atualmente. Então, seriam aqueles que foram os primeiros questionadores, que eram pessoas à frente do seu tempo e começaram a questionar, a refletir sobre sua existência e sobre as questões mais cotidianas possíveis. Então, já sabem como é o ritual de estudo: caderno, lápis, caneta, anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, quando falamos sobre a base da filosofia moderna, nós temos que voltar lá no passado e vocês vão encontrar os primeiros filósofos, que vocês já sabem, o berço da filosofia foi a Grécia Antiga. Então, quando falamos sobre a base da filosofia, falamos da filosofia grega. E a filosofia grega, ela foi dividida em períodos, então tem períodos exatos, em cada período ocorreu diferentes eventos relacionados a essa percepção filosófica. Os períodos, quando falamos da periodização da filosofia, falamos basicamente de 3 períodos que representam a filosofia grega. Cada período ele trouxe uma contribuição diferente para as questões reflexivas da sociedade. E vamos ver bem direitinho o que seriam cada um desses elementos. Então, o primeiro período da filosofia grega foi delimitado como o período pré-socrático. Aí vocês vão dizer, então os períodos eles tinham relação com a presença de Sócrates. Sim. Então, vocês vão observar que com o surgimento do período, que é o período intermediário, o período socrático, vocês vão ver que há mudanças relacionadas às percepções antropológicas. Mas, inicialmente, o período pré-socrático foi um período que se iniciou à base da filosofia. Vocês vão ver que os principais pontos a serem estudados seriam as questões cosmológicas, as questões sobre a origem do universo, origem da Terra, origem dos seres vivos, objetivo da vida e assim por diante. Então, seriam aquelas questões mais complexas. A partir daí começou a surgir a filosofia, e a filosofia ela ainda sofria muita influência do pensamento mítico, ela ainda não estava desligada do pensamento mítico, então tinha uma explicação filosófica, mas essa explicação filosófica estava ainda entrelaçada à mitologia. Vocês vão encontrar alguns filósofos nesse período, né? E esses filósofos eles representaram os primeiros pensadores, então aqueles primeiros indivíduos a pensarem, a refletirem sobre a existência do homem e sua importância dentro desse aspecto, do aspecto da sociedade, da formação de grupos e assim por diante. E aí, esses primeiros filósofos, eles trouxeram as primeiras questões que refletiam sobre o princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas representa a filosofia grega, então o princípio de todos os questionamentos surgiu aí no período pré-socrático, quando os primeiros pensadores começaram a questionar, a tentar entender de onde surgiram, de onde vieram, para onde iriam e assim por diante. Então, a partir daí, dos primeiros pensadores, temos o princípio de todos os questionamentos e a base da filosofia grega. Partindo ainda sobre os períodos da filosofia grega, nós vamos observar que temos o período socrático, o período clássico. Nesse período, efetivamente, nós vamos encontrar a presença de Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles 3 pensadores que serviram de uma grande base para a filosofia moderna. A ênfase das questões aí, a partir desse momento, seriam questões antropológicas, então sobre direitos do indivíduo, não utilizando esses termos, mas concepções em relação a direitos, deveres, questões sociais, interações sociais e assim por diante. Então, nesse período socrático, período clássico, os filósofos que eram denominados como filósofos sofistas, eles tinham como seu enfoque o estudo dessas relações, dessas questões antropológicas relacionadas ao ser humano, à sociedade, à existência da humanidade. Partindo para o terceiro período da filosofia grega, nós temos o período pós-socrático, ou seja, o período após o período clássico, após o período socrático, após o período sofista, após a presença de Sócrates. Então, muitos desses filósofos nesse período sofreram grandes influências das percepções e dos questionamentos relacionados a Sócrates. Então,
Eles têm sim um interesse em relação às questões antropológicas, então interesses relacionados a questões como questões éticas, questões relacionadas à física, às ciências. Então eles já trazem um cunho mais científico relacionado à filosofia, porém eles ainda abraçam questões antropológicas através da ética. Então, a partir daí, desse período, do período pós-socrático, começou a ser formadas as primeiras correntes filosóficas, então as correntes de pensamento. Essas correntes filosóficas, elas sofreram uma influência muito forte do período de Sócrates, obviamente. Então, o período em que Sócrates ele dispôs seus questionamentos, suas questões antropológicas, ele começou a criar o que seriam as correntes filosóficas. Então, aquelas percepções em relação à sociedade, à humanidade, as relações humanas e interações sociais. Então, a partir daí, o surgimento das correntes filosóficas induziu a formação das perguntas, né? Os questionamentos, assim como o princípio de todas as coisas, assim como o período dos primeiros pensadores questionaram a origem de tudo, as correntes filosóficas começaram a questionar a estrutura social, a sociedade, as pessoas e tudo ao seu redor. Então isso aí estava ligado, isso aí foram os dois pontos, os dois pilares principais da filosofia grega, o princípio de todas as coisas e os questionamentos às concepções sociais. A partir daí temos a filosofia grega, né, que vai abraçar tanto as questões míticas. Então vocês lembram que o período pré-socrático, apesar dos primeiros pensadores ainda eles já trazerem questionamentos, eles ainda estão abraçados muito às questões míticas. E nós temos o período socrático e pós-socrático, que vai trabalhar com questões antropológicas, questões relacionadas à vivência humana, à humanidade e suas relações com o meio. Então, esses dois pontos principais desses períodos, eles serviram de base para a filosofia grega, e a filosofia grega, ela vai se basear, obviamente, nesses períodos. Então, vocês vejam que a filosofia grega, ela sofre mudanças de acordo com o período e com os pensadores que estavam naquele momento. Então, vocês vão observar que em diferentes períodos, diferentes vertentes filosóficas são estudadas, diferentes visões de mundo são trabalhadas, e todas elas são utilizadas atualmente como a base da filosofia moderna. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Deixo vocês com a seguinte frase de Denis Diderot: o primeiro passo para a filosofia é a incredulidade. Beijos, até mais. Tchau.